Tá frio. Olha isso. Gelado pra caraca. Olha o Francisco aí, sem rumo nas trilhas. Bora lá, Caduzão, mais uma prova, mais desafio, hein? Francisco é da área. E aí, o que espera a gente aí? Olha, quando eu tava lá no congresso técnico, tem morro, tem charco. Tem que ter cuidado com vaca, com boi, senão... É, velho, já me falaram aí que as vacas aqui gostam da carreira, né, galera? E aqui agora o mestre das montanhas, o cara da aula de montanha, Luizão. E aí? Grande Cadu. Calma aí, Rui. Vai contar muita história hoje, Cadu? Porra, tem história pra caralho. Tá, então tá bom. Vai ter que correr mais de 21, hein? Hoje tem história pra caramba pra contar. E uma delas, essa daqui, cruzeiro, aqui no alto do morro. Então esse é o alto do morro do cruzeiro. Aqui embaixo tá a fazenda Vila Forte. E aqui é um dos pontos principais dessa fazenda, que vai ser o objeto da história de hoje. Então eu geralmente prova de montanha eu acabo entrando mais para a área da geografia, relevo. Só que quando eu li a história da fazenda, é tão rica, cara, que eu resolvi, mesmo estando numa prova de montanha, contar um pouquinho da história desse lugar. Pra você ter noção, essa fazenda, ela tá completando agora 100 anos como hospedaria, cara. Então é um hotel fazenda hoje e já tem 100 anos que ela tá servindo como hospedagem. Mas já foi uma antiga fazenda do café, coisa que eu já falei aqui na Evolution On The Road, quando teve a etapa aqui de Resende. Então vamos começar. Cara, tô no distrito de Engenheiro Passos, aqui na cidade de Resende. Cara, é muito perto da divisa com São Paulo. A fazenda ela faz divisa com São Paulo. É uma área muito rural aqui da cidade de Resende. Então aqui existiram diversas fazendas que prosperaram muito na época do ciclo do café. A fazenda Vila Forte é uma delas. E aí, esses antigos casarões, essas antigas fazendas, com o desuso por conta do fim do ciclo do café, elas acabaram se tornando hotéis. Muitos deles se tornaram hotéis fazenda. Então mantém um pouco aí das tradições rurais, né, da região. E como são lugares bem agradáveis, então acaba sendo um ponto aí turístico muito interessante para quem quer conhecer um pouco desse lugar. Então as fazendas elas têm muita história para contar, e a fazenda Vila Forte é uma delas. Essas áreas aqui, elas pertenceram a um português chamado Senhor Bustamante. E o Senhor Bustamante, ele vendeu essas terras para um camarada que era conhecido como Vomé. O Vomé... Pô, vou ter que parar aqui porque tá muito íngreme. Daqui a pouco eu volto. Olha eu fazendo merda aqui já, peguei o caminho errado. Então, voltando aí pro Vomé, ele comprou essa fazenda. E aí, reza a lenda que ele era um cara muito simpático, meio gaiato, meio boêmio, mulherengo também. E ele habitou essa região
e ele era muito bem quisto aqui nessas áreas. O Vomé, ele teve 3 filhos. Chamado de vovô mesmo. Ele então teve 3 filhos, e uma de suas filhas, ela casou com um marinheiro, que era o Francisco. Rapaz, não me lembro agora o nome do cara. Sei que o sobrenome dele era Vila Forte, cara. E esse... Ih, o charco aqui. Eita, na água. Tava seco. Caramba. Olha o estado. Então, uma de suas filhas casou com esse marinheiro, que era o Vila Forte. E quando o Vomé morreu, ele então comprou a parte das suas cunhadas. E aí então ele passou a ser o dono disso tudo aqui e fundou então a fazenda Vila Forte. Cara, ele revezava entre o Rio de Janeiro, a residência dele no Rio de Janeiro ficava ali na praia de Botafogo, onde é hoje o prédio da Fundação Getúlio Vargas. E aqui a fazenda. Depois ele se tornou almirante e logo depois ele foi para a reserva, né? E quando ele se tornou aí um aposentado, ele veio morar aqui na fazenda e se dedicou exclusivamente a essa região. Plantação, gado. Só que tudo isso não gerava tantos recursos como tinha gerado na época do café. Então a fazenda começou a ficar meio que muita terra e pouca produtividade. Consequentemente, pouco dinheiro. Lembrei aí, cara. Francisco, Gabriel Francisco, era o vovô Mé. E José Vila Forte era o marinheiro que comprou a fazenda. Essas terras elas eram muito grandes, então elas correspondiam aí a quase 200 alqueires. Pra você ter uma noção, a gente está aqui no Rio de Janeiro. Só que, se eu olhar para ali, aquilo ali já é Minas. Aqui assim, entrando já é Minas. E aqui na frente, já é São Paulo. A prova vai até a represa do Funil, que é a divisa entre Rio e São Paulo. Então, a fazenda, a propriedade, ela era cortada pela rodovia federal, que passava aqui já há muitos anos, desde o século 17, 18, e que na década de 50 se tornou a Via Dutra. Então, muitos viajantes que circulavam entre Rio de Janeiro e São Paulo passavam por essa região. E aí, era uma tradição da época. A viagem não era uma viagem de 5 horas, como é hoje. Era uma viagem que demorava dias. Então, essas grandes fazendas, elas recebiam hóspedes, né? Então, muitas pessoas, principalmente aquelas mais ligadas à oligarquia, elas se hospedavam aqui nessa fazenda e aí recebiam toda a hospitalidade aí do almirante Vila Forte. Cara, muitas pessoas se hospedaram aqui. E uma delas foi Dom Pedro II. Numa dessas viagens, Dom Pedro II pernoitou aqui nessa fazenda e aí então acabou estreitando uma certa amizade entre o almirante e o imperador. Então eles se tornaram aí amigos, né? Batiam papo, faziam aquela resenha. E aí então ele se hospedou aqui, acho que uma ou até mais de uma vez, não tenho certeza sobre isso. Bom, tanto se tornaram amigos que após a República, a proclamação da República em 89, o que aconteceu? Os republicanos, eles literalmente saquearam, né, todas as propriedades que pertenciam à família imperial. Eles começaram a vender todo o mobiliário, começaram a leiloar todos os pertences de Dom Pedro. Então, o próprio Vila Forte, ele participou de um desses leilões e adquiriu um piano, uma espécie de piano, alguns móveis e até mesmo um quadro com um retrato de Dom Pedro. E esse quadro está pendurado na fazenda até hoje. Depois que a gente chegar lá, eu vou tentar entrar na casa e filmar. Não sei se eu vou poder. Se eu conseguir filmar, vou colocar aí a imagem do quadro de Dom Pedro que está lá.
dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up. Então, alguns utensílios que pertenceram ao imperador do Brasil vieram para cá e estão aqui sob os cuidados da família até hoje. A fazenda, o Hotel Fazenda ainda é administrado pelos herdeiros aí do Almirante Vilas Forte. E eles cuidam aí da história, né, e da fazenda com muito cuidado, porque é parte da história do Brasil. Olha que visual legal, tá no meio de um pasto aqui, os vales lá ao fundo, Itatiaia. Dia extremamente agradável, bom dia. O sol saiu forte de manhã, cara, penei, muito frio. E agora tô suando pra caramba. Nesse ponto aqui a gente começa a ver a represa do funil. O nível tá bem baixo, cara. Essa época é época de pouca chuva. Então tá aqui a represa. Essa represa armazena aí água do Rio Paraíba do Sul e é a divisa do Rio com São Paulo. Então a gente tá aqui no Rio, outra margem lá já é Sampa. Então aqui município de Resende, ali município de Queluz. Queluz é aquela música lá do Pedro Luiz. Dizem que Jesus morreu na cruz, mas eu tive uma menina em Queluz. Levava na cabeça um tabuleiro de cuscuz. Cocada de céu, cocada de luz. Cocada de céu, cocada de luz. Cocada de céu, cocada de luz. Cocada de céu. Tava pesado, mas tava suportável. E agora, aí... Players only, come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Eu costumo dizer que a recompensa dessas subidas é a paisagem que a gente encontra aqui de cima. Realmente muito legal esse lugar. Essa região aqui é repleta do que o geógrafo brasileiro Aziz Absaber chamou de mares de morro. Então os morros aqui tem formato de meias de laranjas, cara. Imagina você cortar a laranja ao meio, colocar todas elas uma do lado da outra. Então vários morros aí cheios de concavidade. Esse formato aí do relevo, ele facilitou a plantação do café e também depois a pecuária, que ainda existe até hoje por aqui alguma coisa. Não é muito forte não, mas ainda tem. Subiu pra caramba e agora a gente vai descer pra caramba. 24 karat magic in the air. Head to toe so clear. Look out. Pop, pop. Olha o culpado da parada toda aí. Achou? Parabéns aí. Edivaldo é o cara que fez o percurso, marcou. Tá pesado, cara. Tá me devendo. Vocês não vão conseguir ver, mas mostra aí onde é que a gente vai. Ó, lá em cima. Mais alto, né? É, velho. A gente vai parar lá, em algum momento a gente vai lá. Showtime, 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 showtime. Guess who's back again? Mas antes de chegar lá, deixa eu chegar lá. Wearing Cuban links, designer mix, Inglewood's finest shoes. Don't look too hard, might hurt yourself. Known to give the color red the blues. Lembra aquele morrão que eu falei que ia ter que subir? I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Chegamos aqui no topo do morro, acabou a subida. Só que não. Olha ali. Já tem mais. Cara, eu não esqueci da história não, vou terminar de contar. Porque eu preciso respirar. Véi, tô sem coragem. Ai. Olha, tu não gosta disso? Então, cara. Aqui tem muita pedra solta. Fala a verdade. Te botaram aqui só pra rir da cara da gente quando a gente chega aqui em cima. Ah, que isso. Caraca, velho. Vamos pra descida agora. Se você quiser falar, vamos que acabou. Aqui a gente tem uma visão bem legal aqui da represa. Então, a represa tá aqui e dá pra ver bem os mares de morro aqui, ó. Os formatos aí de meia laranja.
vê que eles são bem arredondados por conta do desgaste erosivo aí. Então conforme os anos foram passando, chuva, vento, vai desgastando e aí consequentemente os morros vão ficando arredondados. Eu tenho aqui, falei, um drone. Olha lá, vamos pegar o drone ali de perto. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jacking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Girls, what y'all trying to do? Cara, a gente vai fazer esses 21 km aqui e em momento algum a gente vai sair de dentro da fazenda. Vamos lá, vamos continuar. 1918, por causa do declínio aí da economia dessa região, estava começando a ficar difícil manter essa fazenda. E aí então, como ela já servia aí como hospedagem de algumas pessoas, amigos, né, do almirante, foi começado a cobrar uma taxa de hospedagem. Então por isso que esse ano agora de 2018, a fazenda, o hotel, fazenda, está completando 100 anos de existência. Anos depois da fazenda Vila Forte ter se tornado aí, então uma hospedaria. 1924 foi um ano muito sangrento, um ano de muitas batalhas, muitos conflitos. E aí então a gente teve uma segunda revolta tenentista aí, uma revolta que ficou conhecida como Revolução Paulista. Então as tropas legalistas queriam tomar o poder e avançaram no sentido do Rio de Janeiro, onde ficava a capital do Brasil. E aqui nesse ponto, na verdade as tropas elas passaram lá por baixo, pela Rio Santos, se estenderam aqui por essa região, e as tropas federalistas ocuparam essa área para poder resistir a esse avanço das tropas legalistas. Bom, o que aconteceu? As tropas federalistas ocuparam a fazenda, mandaram a família se retirar, a família teve que sair às pressas no último trem, que saía aqui da estação de Engenheiro Passos, e aí foram, não tem abarrotado, sentido Rio de Janeiro, enquanto eles ocuparam a fazenda. Comeram aí então do gado da fazenda, se alimentaram das plantações. O governo ficou de indenizar, até hoje não deu um dinheiro para a família por conta dessas perdas. Bom, a verdade é que isso aqui foi um cenário de batalha. Essas tropas, quando se enfrentaram, elas deixaram um rastro de sangue aqui nessa região. Então, anos e anos depois, ainda se encontravam cápsulas de projéteis de bala do confronto que ocorreu aqui. Bom, as tropas federalistas conseguiram aniquilar aí as tropas legalistas, e aí então o movimento foi dispersado. 24 karat magic in the air. Vou te enganar não, tô exausto. A subida forte, no meio da mata fechada, escorregando demais. Tô aqui, cara, de boa, pensando aqui na minha vida, pensando se eu subo, se eu não subo. Achei que tinha acabado a subida e me deparei com uma subida fortíssima aqui na minha frente. Cara, tô muito exausto, mas a gente veio aqui pra isso, né? Vamos lá. Aí, ó, aqui que vem pela frente. Cheguei aqui em cima, puta que pariu. Cara, olha isso. Subiu muito, velho. Tem um posto aqui agora. Hidratar, comer alguma coisa. Tô cansado. O que você precisa? Fala pra mim. Preciso de tudo. Coca-Cola, Coca-Cola. isotônico. Tem aí uma bananinha desidratada, uma azeitona. Uma água, banana coca. normal. Ai, ai. 1936, galera. Cara, mais um período aí interessante da nossa história. Mais um período conturbado da nossa história. Quer dizer, a nossa história é cheia de períodos conturbados, cara. Até hoje a gente tá vivendo isso. Então, surgiu ali final da década de 20, início da década de 30, um movimento que era um movimento integralista. Então, esse movimento ele foi fundado pelo Plínio Salgado e era para meio que contrapor aí os modernistas, né? Aquela galera, Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral. Então, esses caras
eles tinham valores assim muito fortes. E eles flertavam ali, cara, com o fascismo de Mussolini. Lembrando, década de 30, véspera aí da Segunda Guerra Mundial, fascismo dominando a Itália, nazismo dominando a Alemanha. E aí grupos com pensamentos mais ou menos parecidos começaram a surgir aqui no Brasil. E o movimento integralista foi um desses movimentos. Então, eles usavam uma farda verde, cara, e eles tinham uma saudação, né, que era assim, Anauê. Eles faziam assim com a mão e gritavam Anauê. Então, como eles usavam essa farda verde e viviam gritando Anauê, 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 então a população começou a chamar eles de periquitos verdes. Eles ficavam gritando, pareciam uns periquitos. E, cara, os valores, né, do movimento integralista era Deus, a pátria e a família. Cara, todo fascista que se preza bota Deus no meio do negócio, né? Todo cara sanguinário, ele tem que colocar o nome de Deus, ele tem que, de certa forma, tentar legalizar aí o que ele faz para poder se sentir, acho que um pouco menos cruel, não sei. Esses caras, eles cresceram bastante, chegaram a ter aí mais ou menos 150 mil, eles chegam a falar algo em torno de 500 mil adeptos do movimento integralista, e eles marchavam pelo Brasil, né, tentando converter as pessoas, convencer as pessoas, né, de ingressarem nesse movimento. E na época o Brasil era governado aí pelo Vargas, e Vargas, como você deve saber, pelo menos devia, ele tinha uma certa simpatia ali com Mussolini, né, dava umas flertadinhas com Hitler, apesar de ter entrado na Segunda Guerra Mundial ao lado dos americanos. Então, Vargas, pra você ter noção, ele era inimigo mortal de Luiz Carlos Prestes e também do Lacerda. E esses dois caras eram inimigos também dos integralistas. Então, tem aquela história de o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, Vargas acabou se tornando aí simpático ao movimento integralista. E aí eles começaram a ganhar força, já que eles tinham apoio do presidente. Cara, o movimento cresceu. Nas eleições da década de 30, eles ganharam bastante vaga no Congresso. Só que depois disso, Vargas destituiu o Congresso e deu lá um novo golpe, né? E consequentemente, ele acabou cortando aí as asinhas dos periquitos que estavam já cantando muito, querendo ditar muitas regras. Bom, os integralistas passaram por aqui, se hospedaram na fazenda e convenceram até muitos moradores daqui da região de Engenheiro Passos e os próprios integrantes da fazenda a se juntarem ao movimento, já que eles possuíam aí, lembra que eu falei da simpatia, né, com o imperador, eles tinham assim certos valores monarquistas, né? Então, consequentemente, eles aderiram aí ao movimento e eu meti o pé na água. Caceta! Bom, o Brasil tava na lama, eu também. E a gente vai dando continuidade à nossa história. Como esse canal, ele promove sempre o incentivo ao esporte, à corrida e à cultura, eu indico para você ler aí o livro de Graciliano Ramos, Memórias do Cárcere. Tem um filme também, fala um pouco aí dessa época da história do Brasil, conta um pouco dos integralistas, das galinhas verdes, e aí você vai conhecer um pouquinho mais da história. É legal, é muito legal a gente conhecer a história, porque dizem, né, que quando a gente conhece os erros da história, a gente tem uma tendência a não repeti-los. E acho que falta no Brasil isso, falta no brasileiro isso, conhecer um pouco mais da sua história, um pouco mais a fundo. Não é aquela história de quem descobriu o Brasil, essas bananadas não, que isso aí não acaba não fortalecendo o nosso eu político, que é extremamente importante, cara. Todos nós, cidadãos, nós somos políticos. Não existe, não tem como você ser apolítico. Você tem opinião, você tem um lado. É interessante a gente conhecer um pouco mais da nossa história, pra gente saber de que lado que a gente está e para que caminho que a gente não quer seguir. Esse negócio de ficar contando história em trilha
Não dá certo não, velho. Passei pela bifurcação ali. O 12 era para um lado, o 21 era para o outro. Eu vim pelo caminho errado. Agora eu vou ter que voltar a porra toda para pegar os 21. Que ali tinha uma placa já indicando os 12 entrar e fechava já a prova. E eu, pô, vim para fazer o 21. Tô na merda. Mas vou fazer, né, cara? Como eu errei, o brinde é passar de novo aqui na lama. Pronto, agora tô no caminho certo. Tem lama de novo. Tá bom pra você? Véi, tô muito pau da vida de ter errado, cara. Porra. A parada já tá desgastante pra cacete. Que vacilo, cara. Empolgadão ali contando a história. Passei direto. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Só agora que eu consegui voltar pro ponto onde eu errei. Era pra eu ter vindo daqui. Tá ali, ó. 21. Só que eu vim de lá, cara. E olha aqui. Então quando eu vi essa placa aqui do 12, eu achei estranho. Falei, cadê o 21? E aí eu fui reparar que eu tinha errado o caminho. E aí então eu voltei tudo isso. Fui até aquelas montanhas lá em cima. E aí passei aqui por trás, dando uma volta disso tudo. Até chegar aqui. Agora sim. É, cara, tem que voltar a brincar mais de montanha. Ano passado eu tava bem. Esse ano tô bem mal. E aí, ó o meio-dia aqui. Já deve estar cansado de estar me esperando. Tá bem? Beleza. Errei o caminho, cara. Errou o caminho? Rodei um pouquinho mais. Cascudo aqui, ó. Aqui. Vamos lá pra glória, amigo. Vamos lá. Vamos lá. Finalizando aí. Foi pesado, hein? Porra, pesado demais, hein? Caraca. Vamos lá, vamos lá. Prova dura. Final. Vai, Cadu! Vamos lá. Acabou o finalzinho. Evolution Challenge Yourself. Foi, velho. Acabou. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky. Evolution. Fechou. Ah, o culpado aqui. É, que prova punk, velho. Antes tarde do que nunca. Achei que você fosse estar caído lá. Não, eu errei. Aí, tem troféu, velho. Hoje tem troféu, olha que beleza. Só que não é meu não, cara. Da Charlotte, lá do Correr Pelo Bem. Ela ficou em segundo lugar aí na categoria dela. E aí o Eduardo pediu pra eu levar pra ela. Pra que eu vou voltar pro Rio, ela é de lá. Então, Charlotte, levando pra tu, hein? Parabéns. Galera, tô indo embora. Terminei minha prova. Fui ali agora no hotel. Vi ali um pouquinho um pouco mais da história. Conheci um pouco mais da história. Fui ali na Casa Grande. Vi alguns mobiliários lá da época do Império. Conversei com a neta do almirante aí, que foi o fundador aqui da fazenda, o almirante Vila Forte. E aí então eu vi um pouco mais de perto ali o mobiliário que foi comprado, né, do leilão lá do Palácio de São Cristóvão, que pertencia a Dom Pedro II, a foto dele. Então tá tudo ali, tá tudo preservado. Valeu? Então não se esquece de nos seguir nas nossas redes sociais, lá no Facebook e Instagram, tudo no canal Corre Cadu. Se inscreve aí no canal e deixa aquele joinha, valeu? Fala aí pros caras deixar um joinha no canal. Esse aí, falou que sou. Valeu! Um abraço, galera! Fui!